Pense nas 4 opções a seguir sobre o verbo acontecer e o que elas têm de diferente. 1. Eu faço acontecer. 2. Acontece. 3. Nós fazemos acontecer juntos. E 4. Tudo acontece junto. Entre indivíduos e coletivos, do interior para o exterior, a gente hoje vai buscar uma conversa sobre a intersubjetividade, um lugar em que fazemos acontecer juntos, ainda que aconteça sem que eu perceba. Vamos lá? Olá, eu sou Maércio, criador e principal propositor do Deixa Mover, uma plataforma que tem por objetivo conectar saberes pelo movimento, quando o assunto é dança, educação somática e neurociência. Eu sou neurocientista e aqui eu falo sobre assuntos da vida atravessados por essa minha trajetória um pouco peculiar, em que inevitavelmente a minha visão como artista, professor e pesquisador acabam se entrelaçando nessa conversa aqui que você participa agora. Vamos lá? Antes de continuar, eu queria fazer um convite para você que está ouvindo essa conversa seguir o podcast aqui na plataforma que você está ouvindo, presente. Seja no Spotify, no YouTube ou em outro tocador de sua preferência. Siga a gente, porque isso faz muita diferença a como os algoritmos vão lidar com essa conversa. Inevitavelmente, a gente fica dependente desses robôs impessoais que ajudam essa conversa a chegar em outras pessoas para além de nós. Hoje é nosso 7º encontro. Pela 7ª vez eu trago um tema aqui para a gente conversar. Nos primeiros 6 encontros eu me baseei eminentemente a partir da obra do Antônio Damasio, especialmente nas proposições que ele aborda de uma forma mais explícita no seu livro O Erro de Descartes. Nessas 6 primeiras conversas, a gente inevitavelmente conversou sobre cognição incorporada, diferentes perspectivas de cognição. E a gente vai continuar nessa toada aqui, começando falando sobre intersubjetividade, que é um assunto que não necessariamente apareceu nas 6 primeiras conversas com esse nome, mas que está ali atravessando as outras discussões, as outras conversas que nós vivenciamos até aqui. Eu comecei esse encontro propondo uma reflexão sobre 4 opções de lida com o verbo acontecer. Vamos começar com a segunda opção, que é acontece. O uso do verbo acontecer
sem esse alguém, certo alguém envolvido no acontecimento dessa coisa, ou um acontecimento que é independente do sujeito. Esse acontecimento que é independente do sujeito, a gente costuma dizer que é um acontecimento objetivo, portanto, exterior e individual. Ele é objetivo, portanto, exterior e individual. Ele é independente do sujeito e acontece desprovido de uma experiência interna, por isso que é exterior. A gente pode pensar num acontecimento externo e individual e objetivo como uma manga caindo da mangueira, sem que tenha alguém ali balançando a mangueira para que a manga caia. Eu fui dar esse exemplo agora e eu pensei na maçã do Newton, aquela anedota famosa da gravidade. Só que eu lembrei que quando eu era criança, no lugar que meu avô morava, tinha muitas mangueiras. E a gente às vezes ia lá comer manga, chupar manga. E eu lembro que uma vez eu fui nessa mangueira e eu perguntei assim: ah, mas como é que eu vou pegar? E aí meu avô falou assim: não precisa pegar, a mangueira te dá. É só chegar lá e ela vai te dar. É objetivo. Acontece sem a minha interferência, individualmente, externamente, acontece. Agora, o que seria algo exterior e coletivo? Seria algo, então, interobjetivo, já que algo exterior e individual é algo objetivo. Portanto, esse algo interobjetivo é algo que tudo acontece junto. É a nossa quarta opção do uso do verbo acontecer. Tudo acontece junto. É interobjetivo. No exemplo que eu dei da mangueira, a manga cai porque a gravidade existe e atua sobre as massas, mas também acontece porque existe uma corrente de vento, existe uma certa temperatura, existe uma certa estrutura e por aí vai. Mas ainda assim são exteriores, externas, pois não revelam uma experiência interna. Não revelam uma vida vivida internamente à nossa maneira. A gente vai chegar lá. Respira um pouquinho. Agora vamos sair da coluna do exterior, do objetivo individual e interobjetivo coletivo e ir para a coluna do interior. Agora, pensando no verbo acontecer, eu digo: eu faço acontecer. É individual e contém uma experiência interna. É subjetivo, não é mais objetivo. Nesse exemplo da mangueira, é subjetivo, porque existe ali um sujeito com uma intenção mais ou menos pré-definida, que é de chupar a manga, portanto fazer com que a manga caia, ou ao menos esperar intencionalmente, atentamente que a manga caia e estar ali. Ou ainda, por exemplo, utilizar um pedaço de pau para balançar o galho da mangueira. Eu faço acontecer. Eu faço acontecer, vivo isso internamente e individualmente. É subjetivo. Portanto, a subjetividade revela um processo interiorizado e individualizado. Agora, o que seria um processo interiorizado, não no indivíduo, mas no coletivo? É aqui que a gente agora faz acontecer juntos. Nós fazemos acontecer juntos. É interior, porque existem diversas experiências internas desse processo que acontece, e é coletivo. Se é interior e é coletivo, é então intersubjetivo. Portanto, a intersubjetividade revela um processo que é interior e coletivo. Nós fazemos acontecer juntos. Por exemplo, eu e meu avô embaixo daquela mangueira.
Eu vou centrar nossa conversa aqui hoje, sobretudo no link entre subjetividade e intersubjetividade. Ou essa subjetividade que opera no indivíduo e no coletivo. Ou essa experiência interiorizada presente no indivíduo ou no coletivo. A essência da intersubjetividade vai dizer que o meu corpo está localizado num aqui e agora. Sempre. Por mais que a gente às vezes se lembre de algo que aconteceu ou projete um acontecimento no futuro, o nosso corpo ele sempre está localizado num aqui e agora. Nesse exato momento que você me escuta e aqui que eu gravo essa conversa, nós estamos no aqui e agora. Talvez esse seja um dos grandes efeitos deletérios do uso das redes sociais, é porque o uso dessas redes dificultam esse aqui e agora. Justamente porque esse corpo localizado no aqui e agora é dependente de uma relação ativa com o próprio corpo e a vida vivida, ou a própria experiência. Agora, eu posso acreditar que outro corpo, outros corpos também vivem, também tem esse aqui e agora. Você que está me ouvindo e que conversa internamente comigo, eu acredito, eu tomo como verdade que você vive um aqui e agora. Eu posso pensar ainda que eu, que vivo aqui e agora, estou presente no seu aqui e agora, já que você está me ouvindo. Mesmo que às vezes você esteja fazendo outra coisa enquanto você está me ouvindo. Talvez isso tenha te chamado a atenção. Então se você está, sei lá, lavando a louça, dirigindo, no ônibus, fazendo uma outra coisa, veja se isso te toma por atenção de alguma maneira. Mesmo que eu não te veja, que a gente não esteja diretamente em contato, eu tomo como verdade que o meu aqui e agora, é de alguma maneira vivido por você, já que você está me ouvindo. E quando a gente pensa nas relações ao vivo, nas relações humanas com o espaço compartilhado, isso fica ainda mais evidente. Ainda mais evidente. Todas as nossas relações, os nossos acontecimentos, frutos de relações como os processos artísticos, os processos educacionais e mesmo os processos de trabalho mesmo, formal, eles são dependentes dessa interação. É porque existem atravessamentos que dificultam um pouco essa compreensão. Por exemplo, no trabalho ou no estudo, quando você tem uma carga gigantesca sobre o seu desempenho e as pessoas são esquecidas, inclusive nós mesmos. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu cheguei a comentar isso com algumas pessoas e nas minhas redes sociais, mas aqui na Finlândia, que é um país super conhecido a partir do seu sistema educacional, como referência e tudo mais, tive uma experiência bem interessante aqui, que quando eu fiz a minha primeira disciplina no doutorado, aqui no doutorado a gente não tem muitas disciplinas, cursos, são poucos cursos, diferente do Brasil. Pelo menos na universidade pública no Brasil, é comum os cursos de pós-graduação, stricto sensu, ter uma carga horária de cursos bem maior, elevada. Você chega a fazer 5, 6 disciplinas, cursos ao longo de um doutorado. Aqui você faz 3, no máximo 4. O restante do tempo é dedicado à sua pesquisa e ao trabalho do departamento. Mas eu não vou entrar muito em detalhes nos prós e contras disso, eu só vou compartilhar que uma das minhas primeiras provas desse curso, eu tirei uma nota razoável, mas não foi nota máxima. Então a nota ia de 0 a 10, eu tirei, nesse exemplo que eu tô trazendo, 91 ponto alguma coisa. E no meu feedback da prova, desse exercício, a corretora, ela indicou somente as falhas. Então, a minha devolutiva foi:
Você não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez isso. Então ela justificou os pontos que ela tirou do meu trabalho. E quando eu li o feedback desse assignment, eu confesso que eu fiquei alguns minutos pensando no que eu não tinha feito, vários minutos pensando no que eu não tinha feito, de tal forma que eu me desconectei completamente do que eu tinha feito e que tinha me trazido ali 90 e alguns pontos, uma nota bem alta para aquela atividade. E eu fiquei pensando, caramba, é uma dissertação aqui, não é uma prova objetiva. Ou seja, cada pessoa elabora uma resposta distinta, uma resposta subjetiva, com algum, ou ao menos alguma subjetividade presente. E para mim, no meu processo, seria muito interessante receber isso. Ao menos é isso que eu busquei fazer grande parte da minha trajetória como professor. É claro que a gente nem sempre consegue fazer isso. E eu, como sou professor, eu fiz ali depois um exercício de, ok, compreendo o que não deu certo, mas eu não posso esquecer o que deu certo, entre aspas. Eu não posso esquecer aquilo que eu elaborei, que foi ao encontro do que foi requisitado para mim. Porque isso me alimenta no decorrer do tempo, no médio e longo prazo. Isso alimenta o processo, isso me traz, por exemplo, desejo e combustível de continuar o processo. Claro que não é só isso, mas isso também ajuda. Então, por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque quando a gente se desconecta desse efeito, desse senso de pertencimento sobre algo que nós fizemos acontecer, de alguma maneira a gente se perde. E uma correção mal feita, entendendo mal feita nesse sentido que você só aponta o que não deu certo, ela dificulta o processo, gente. Por isso que eu falo bastante, assim, não é pra fingir que tá tudo certo. Apontar o que não aconteceu e apontar o que aconteceu, para que o sujeito também reconheça o que foi feito, que ia ao encontro do que foi solicitado. Isso é muito importante. Nos processos com movimento nem se fala, mas para qualquer processo de aprendizagem e também para qualquer processo profissional, pensando no mercado. Porque é uma bosta, né, gente, pensar em mercado, enfim, porque as relações humanas, elas são pisoteadas. Mas tomemos aqui um segundo de utopia. Quando a gente toma, então, que nós fazemos juntos, que a nossa experiência é intersubjetiva, é desse interior coletivo, então, que a gente está interessado. Não de um interior individual. É um interior relacional. E isso é uma urgência tão grande na nossa época. E antes da gente pensar em fórmulas mágicas, eu acho que a gente pode pensar um pouco na nossa história. Por exemplo, quando a gente se colocava ao vivo na presença das outras pessoas e quando as outras pessoas se colocavam ao vivo na nossa presença. Quando os encontros na vida não eram mediados por um sistema digital. Eu quero ainda falar muito sobre esse tema aqui, a gente vai desenrolar esse encontro em alguns encontros. Mas veja que essa expressão de si e essa impressão do mundo, elas estão ressoando naquilo que a gente chama de ressonância intercorporal. Mas esse é um tema para o futuro. Nós temos vários temas para o futuro, vocês já repararam, né? Mas sem se preocupar com os temas do futuro, continuemos com os temas do presente. Essas influências sociais ou influências de um interior coletivo, elas ocorrem em âmbitos ou domínios diferentes. No nosso pensamento e opinião, nas nossas emoções, no nosso comportamento e por aí vai. A nossa sociedade não é só um grupo de pessoas, mas um campo gigantesco de intersubjetividade. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar aqui quando eu trouxe as 4 perguntas, as 4 opções do uso do verbo acontecer,
em especial aqui, aquilo que nós fazemos acontecer juntos. Portanto, a pergunta que eu deixo aqui nesse encontro é a seguinte: pensando no que você faz na sua vida, como nós podemos fazer juntos, no dia a dia, seja na escola, no trabalho, na família ou aonde for. Talvez a gente possa cair numa cilada quando a gente tenta responder essa pergunta, que é o fato de talvez pensar numa dependência do outro. E sim, existe essa dependência, mas no sentido em que a independência, mas no sentido em que a individualidade não é perdida, ou seja, a subjetividade não é perdida. Não é que eu dependo do outro e me perco de mim, mas dependo do outro e me encontro. É esse o lugar. Portanto, essa intersubjetividade que eu clamo aqui nesse encontro, ela é uma relação recíproca. A infância, por exemplo, é um tempo de essencial intersubjetividade. E é porque é um período de uma condição de qualquer campo psicológico formado por mundos interativos de experiência. Não ficou legal isso. Porque a nossa organização do mundo, ela é imensamente calcada nessa intersubjetividade, nessa individualidade coletiva, nessa interioridade coletiva. É a tal da nossa cola social, é a nossa conexão. Esse comportamento de conexão para a emergência da vida ou para o desenvolvimento da vida é um indicador dos processos intersubjetivos. Os processos intersubjetivos, eles estão ativos em todos os contatos interpessoais, independentemente do nível de afeto ou motivação dos sujeitos. E talvez esse seja um dos fatores urgentes da nossa época, é resgatar a intersubjetividade. A real analógica, ou melhor, a corpórea, a incorporada, não a mediada por dispositivos. Existe um correlato neural direto para falar de intersubjetividade, que são os neurônios espelho. A gente vai conversar sobre os neurônios espelho no âmbito da intersubjetividade na próxima semana. Por enquanto, eu refaço a pergunta: no que você faz, seja no trabalho, na família, na escola, onde for, como nós podemos fazer isso juntos? O podcast Deixa Mover é uma produção independente. Se você acredita no que acabou de ouvir, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e família. Assim você contribui para o crescimento do projeto e faz com que ele encontre mais pessoas. Obrigado pelo seu tempo e movimento e até o episódio curtinho em que eu agora, sobre a intersubjetividade, busco responder o que isso tem a ver com dança. E logo em seguida, nosso próximo encontro estendendo o tema da intersubjetividade para os neurônios espelho. Até breve.